Com a chegada do Yuta no campo de batalha, controlando o corpo do Gojo, é evidente que todo o crescimento que o Yuji estava tendo como protagonista começará a ser ofuscado. Mas o que será que Gege Akutami está reservando para o Itadori, para que ele finalmente consiga ser reconhecido por Ryomen Sukuna? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então aqui comentar um pouquinho mais sobre essa parada do resgate do Fushiguro e como a morte do Itadori pode fazer com que os feiticeiros consigam ter uma conclusão necessária para salvar o personagem. Vamos falar sobre tudo isso, é claro, logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. É muito importante você se inscrever no canal do Geek Brasil para que o YouTube continue a divulgar, a espalhar os nossos conteúdos ainda mais pela plataforma. Então quando você deixa seu like, se torna membro aqui do canal, quando você se inscreve no Geek Brasil, você diz para o YouTube que os nossos conteúdos são relevantes. Então faça essa forcinha, se inscreve aí para ajudar o Geek Brasil ainda mais. E vem comigo, porque essa com certeza é uma das melhores teorias aqui do canal. Com a chegada do Yuta no campo de batalha, o Yuji foi completamente ofuscado pelo garoto amaldiçoado. Sukuna até mesmo jogou seu brinquedo novo de lado. Como se fosse nada, ao ver que seu brinquedo antigo, o corpo de Satoru Gojo, havia sido consertado. O corpo que havia sido quebrado, que havia sido partido ao meio, estava agora consertado na sua frente e o brinquedo que ele mais gostou de brincar, entre aspas, tá, gente? Com muitas aspas, agora estava consertado na sua frente, sendo controlado por Yuta Okkotsu. Yuji foi deixado completamente para escanteio e não é à toa. Isso porque o garoto amaldiçoado mostrou o que é ser um monstro de verdade. A forma que até mesmo Ryomen Sukuna não esperava que o Yuta fosse fazer, de pegar a técnica do Kenjaku e até mesmo assumir a forma do seu antigo professor, assim sendo reconhecido pelo Rei das Maldições. E ontem mesmo aqui no canal eu trouxe para vocês um vídeo sobre todo o potencial que o Yuta pode fazer com os 6 olhos, mais o ilimitado, somando as suas técnicas. E se Gege fizer 50% do que está no vídeo, teremos um dos personagens mais roubados de todos os tempos, depois, é claro, do Rei das Maldições. Yuta vai chegar num patamar inacreditável, transcendendo até mesmo Satoru Gojo, ultrapassando até mesmo seu professor, no resquícios ali de habilidades e poderes que ele acabou herdando do seu mestre. Mas com tanta pressão do Yuta pra cima do Sukuna, nos perguntamos, qual vai ser a função do Itadori agora? Qual que é a função do Yuji? Pode parecer que não. Mas o Itadori ainda é o protagonista dessa bodega. O Itadori ainda é o protagonista dessa história e ele ainda tem um papel crucial a se desempenhar neste mangá. Como vimos ao longo de toda a batalha contra o Sukuna, um mês não foi o suficiente para que os feiticeiros pudessem alcançar o nível do Gojo, e muito menos o nível do Sukuna para combater o Rei das Maldições. A questão disso é o desespero. Como Fushiguro mesmo disse, o mundo Jujutsu é um mundo extremamente cruel. Não se trata de bem e de mal, não se trata ali de pessoas boas ou pessoas ruins, se trata do mundo Jujutsu. Feiticeiros agem como devem agir, baseado em seus ideais. Feiticeiros fora do padrão usam atalhos para evoluir suas habilidades e no meio de suas batalhas crescem e transcendem. Não foi isso que o Sukuna fez na luta contra o Gojo, mediante a utilizar o Mahoraga como modelo para criar o corte que rompe o mundo? Da mesma forma, o Yuta utilizou o corpo do Gojo para transcender em suas habilidades e criar um aspecto ainda mais aprimoroso, seja em 5 minutos ou mais, não importa. O Yuta se transformou em um
monstro. E GG faz isso de forma muito interessante, fazendo seus personagens evoluírem de forma absurda, evitando grandes time skips na trama, na história. Isso é algo interessante, porque normalmente as histórias colocam-se time skip para que os personagens consigam treinar e evoluir as suas habilidades de uma forma que vai fazer com que tenha algum sentido eles lutarem contra vilões e personagens que estão a anos-luz de habilidades e poderes. Mas em Jujutsu Kaisen, os personagens podem evoluir durante os confrontos, através ali de entender um pouco mais sobre sua técnica amaldiçoada, criar novos poderes ou até mesmo atingindo o estágio de Black Flash. Isso pode ser evidenciado também sobre trapacear, sobre ali a relação das trocas de corpos, como o Will apresentou para os feiticeiros, ou até mesmo assumindo corpos de pessoas falecidas. O autor nos mostra que o verdadeiro Jujutsu se atinge se tornando um monstro, e o Yuta seguiu exatamente por esse caminho. Mas então, o que o Itadori fará para conseguir fazer esse tal feito? Para responder essa questão, devemos nos lembrar que o objetivo do Yuji é salvar o Fushiguro. Essa é uma questão muito importante que não devemos esquecer. O objetivo do Yuji é salvar o Megumi. Os fãs do Yuta vão querer morrer comigo quando eu vou falar isso, porque eu tô falando sobre isso, mas tanto ele quanto o Gojo evoluíram as suas habilidades visando o egoísmo, visando ali o único ponto de se tornarem os mais fortes. Isso é evidenciado claramente na luta do Gojo contra o Sukuna. Gojo queria lutar contra o Sukuna sozinho, e já está mais do que claro de que se tivesse entrado com a expansão do Higuruma para lutar contra o Rei das Maldições logo de cara, nós poderíamos ter outros resultados, poderíamos ter outras hipóteses, poderíamos até mesmo ter ideias diferentes sobre o que poderia acontecer nesta batalha. Em todo o lance da forma como a expansão do Higuruma não tem um acerto garantido ofensivo, isso poderia lhe dar uma vantagem no combate contra o Sukuna, e assim podendo tirar ou o santuário ou até mesmo as 10 sombras do Sukuna logo do começo da batalha. Então os resultados poderiam ser diferentes, mas o Gojo queria lutar contra o rei sozinho, mostrando o seu total egoísmo. Outra coisa que nós temos também é que o Yuta agiu como um outro egoísta. O Yuta mesmo fala que poderia ter enviado a Maki para acabar com o Kenjaku, e diz que não tomou essa atitude por puro egoísmo. Era ele quem queria acabar com a mãe do Itadori. E isso levou à morte do Higuruma, o que mostra aqui pra nós de que o personagem estava sendo completamente egoísta. Olha só, eu não estou dizendo que eles estão errados. Eu não estou dizendo que o Yuta deveria tomar outra atitude, que o Gojo deveria ter tomado outra atitude. Eu estou dizendo que as atitudes deles são egoístas, de quererem lutarem contra o Sukuna com apenas as suas forças. Não só com o Sukuna, no caso do Yuta foi com o Kenjaku, mas para resolver a sua questão, resolverem os seus questionamentos mediante ao que eles poderiam ter realizados. Os objetivos de ambos, tanto do Yuta quanto também do Gojo, era se tornarem fortes, e só vão conseguir se tornar os mais fortes derrotando o Rei das Maldições, derrotando o Rei de Jujutsu, Ryomen Sukuna. Mas é exatamente isso que os transforma em monstro. É exatamente isso que faz com que o Gojo e o Yuta sejam transformados em monstros. Tanto o Gojo quanto o Yuta pareciam que caminhavam e caminham para o mesmo destino. Porém, o Yuji não. Ele evolui suas forças buscando salvar seu companheiro, e apenas isso. Mas o caminho para que ele se transforme em um monstro não vai lhe escapar. Yuji está vendo o que o Yuta fez e entenderá ainda mais que para parar o Sukuna, ele terá que se tornar um monstro também. Mas o que o Yuji pode fazer atualmente que fará ele alcançar o mesmo patamar que Yuta, Gojo, Kashimo e Sukuna? O que o Itadori pode fazer para alcançar esse trio monstro que foram reconhecidos pelo Rei das Maldições? E não se trata ali de uma garota qualquer, ou até mesmo de um feiticeiro que mal se teve alguma coisa ali na memória do Sukuna. São 3 personagens que o Rei das Maldições citou os
seus nomes. A resposta para nós sempre esteve aí. O Itadori vai dominar o processo da criação de objetos amaldiçoados e tomará o controle do corpo do Rei das Maldições. Como sabemos, esse é um processo extremamente difícil de fazer. O anjo se recusou a tomar tal atitude no capítulo 220, já que se desse errado, tanto ele e a Hana poderiam morrer. Isso porque no capítulo 199 ele explica que as chances de sucesso para a separação da alma do receptáculo é de apenas 1%, visto que uma reencarnação é a fusão de um objeto amaldiçoado com um corpo. Desmembrar um do outro é um processo, é uma tarefa muito, mas muito difícil. E no capítulo 220 ele continua dizendo que esse processo é algo raro demais e que eles aceitaram se tornar objetos amaldiçoados porque nenhum deles sabia fazer tal técnica e por causa disso aceitaram fazer um trato com o Kenjaku. O anjo disse que ninguém sabia realizar essa técnica, fora o Kenjaku, até o Sukuna conseguir. Ele acredita que, após uma experiência, o Sukuna deve ter compreendido como esculpir sua própria alma dentro de um objeto amaldiçoado. Poeticamente, essa cena termina com a Kurusu perguntando sobre o Megumi, o que eles vão fazer sobre ele. E é aqui que o Yuji se encaixa, porque logo em seguida vemos a narrativa deste capítulo focar no Itadori. Ele é a resposta para a pergunta da Hana. Durante todo o time skip, vemos que Gege Akutami nos aponta algo. Yuji aprendeu muitas coisas com o Sukuna usando o seu próprio corpo. Nós observamos o Kusakabe falando que o Yuji tem um bom conhecimento sobre técnicas avançadas graças ao Sukuna as usando em seu corpo. Nós também observamos uma conversa do Yuji com o Choso quando o irmãozão elogia o Itadori por ser melhor que ele na utilização da técnica reversa. Então, já faz algum tempo que Gege Akutami está apontando este caminho. Aquilo que o Sukuna utilizou no corpo do Itadori ficou gravado em sua alma. E com essa gravação na alma do personagem, o Yuji passa a ter mais facilidade em criar certas técnicas, em ter mais acessos e ao mesmo tempo entender com uma facilidade maior alguns processos, se é que vocês estão me entendendo. Então, se voltarmos na fala do anjo, ele diz que o Sukuna passou por uma experiência que o fez compreender como esculpir sua própria alma dentro de um objeto amaldiçoado. O Itadori já passou por essa mesma experiência. O Sukuna fez isso no corpo do Itadori. Então é claro que o Yuji também pode vir a conseguir. Não estou cravando que o Itadori já tem um domínio sobre isso, mas com o Sukuna tendo utilizado essa questão em seu corpo, as chances do Itadori para conseguir separar a sua alma do seu corpo sobe com toda certeza para cima de 1%. E dessa forma, ele deve conseguir criar um objeto amaldiçoado com sua alma esculpida dentro. Ainda mais depois que Gege Akutami introduziu que com o Black Flash, os feiticeiros podem assimilar as técnicas de forma melhor. Foi assim que o Itadori conseguiu entender que também pode utilizar a técnica de cortes do Sukuna, uma técnica que foi gravada em sua alma, da forma como o Sukuna havia utilizado este poder em Shibuya. E reparem bem na fala do anjo. Ele diz que a realização dessa técnica é algo difícil, não que seja impossível. Além de já ter passado por essa experiência para aumentar as chances de conseguir fazer sua alma se transformar em um objeto amaldiçoado, o Itadori, é claro, é filho do Kenjaku. Kenjaku é simplesmente o cara que domou essa técnica há 1000 anos e possivelmente ensinou o Sukuna a realizar esse processo. Se o Kenjaku tem a capacidade de fazer isso, o Yuji, sendo seu filho, teria mais facilidade para assimilar este poder em si. As chances aumentam ainda mais para o nosso menino.
Se o Kenjaku é a mãe do Itadori, isso quer dizer que o Yuji pode ter um pouco mais de facilidade de conseguir separar o seu corpo e também ali da sua alma para criar um objeto amaldiçoado. Não sei até que ponto a genética do Kenjaku foi para o Yuji, mas isso com certeza é um ponto a se levar em consideração. Assim, o Yuji vai se transformar em um objeto amaldiçoado e vai passar a sua alma para o corpo do Sukuna, forçando o Rei das Maldições a engolir o seu dedo, assumindo assim o controle do corpo do Sukuna para sempre. Como já vimos, o Yuji nasceu com o dedo do Sukuna dentro de si. Isso fez com que ele se adaptasse à técnica amaldiçoada do rei desde o seu nascimento. Por isso, o Sukuna não conseguia ter o controle sobre o corpo do Itadori, porque assim que ele encarnou, na verdade assim que teve o processo da reencarnação, era para que seu corpo reencarnasse. Só que isso não aconteceu porque o Sukuna não tinha o controle sobre o corpo do Itadori. Tudo leva a crer que o Yuji conseguiu a assimilação da energia amaldiçoada do Sukuna e não morreu no processo porque sempre esteve com o dedo do Sukuna dentro de si, por causa de ser uma criação do Kenjaku. E sendo acostumado aos poderes do rei, e é claro que tudo isso se soma ao fato de que o Itadori é filho do Kenjaku. Mais uma vez, tendo essa questão em jogo na história e que o personagem poderia ter acrescentado mais coisas no corpo do Itadori para que ele tivesse uma assimilação melhor à energia amaldiçoada do Rei das Maldições. Assim, a lenda do Sukuna estaria finalmente completa. O lado bom e o lado mal no mesmo corpo. Um ser com 2 pernas, 4 braços, 2 bocas e 4 olhos, com Yuji assumindo o controle do corpo do Rei das Maldições e se consagrando como o maior feiticeiro de todos os tempos. Só que o Yuji não pararia por aí. Lembre-se que o objetivo dele não é se transformar no maior feiticeiro de todos os tempos. Esse objetivo era do Gojo vencendo o Sukuna, ou até mesmo agora do Yuta vencendo o Rei das Maldições. Seu objetivo é salvar Fushiguro Megumi, e assim ele repetirá o mesmo processo da criação de um objeto amaldiçoado. Yuji transformará a alma do Megumi e mandará ela para o corpo vazio do Itadori, o seu corpo vazio, fazendo com que Megumi ative a técnica de encarnação. Assim, o Fushiguro recuperaria seu corpo estando no corpo do Yuji, mas encarnando, fazendo assim o corpo do Itadori assumir a forma do Megumi, já que a alma é a forma do corpo e o corpo é a forma da alma. O Yuta mostrou para nós que o caminho do mundo Jujutsu é cruel demais. Yuji, assim, terá que morrer para salvar Fushiguro Megumi e subjugar o Sukuna. Seu corpo será destruído para sempre, salvando assim Fushiguro e ficando preso ao lado do Sukuna, dentro do corpo do Sukuna pelo resto da eternidade, fazendo o Rei das Maldições sendo controlado por ele. No final de tudo, Yuji teria que morrer realmente para parar o Rei das Maldições, mas sua alma ficaria viva, subjugando assim o Rei das Maldições. Esse é o final terrível que eu espero para o Sukuna. Um final ficando preso em seu próprio corpo, sendo controlado assim pelo Itadori até os últimos dias da sua vida. Até o momento que Yuji morrerá em paz, levando o Sukuna, levando esse espírito atormentador para sempre para longe deste mundo.